E como que era o mestre Oswaldo, os treinos dele, o pessoal falou que aquela técnica refinada, qual que era o segredo da didática dele, como que era o jiu-jitsu dele, a metodologia de ensino, e como que isso agregou também para o professor que você se tornou? Então, Floresto, o Oswaldo, ele ficou naquele período onde eu era muito novo. E, assim, ele dava os treinos, mas normalmente quem passava, por exemplo, o treino para os mais novos era o Serginho, quando estava, e era o Pascoal. Parte física, o Alfredão também. Então, eu vi muita aula do Oswaldo, mas eu não tive muitas aulas com ele. Posteriormente, quando eu comecei a treinar com o Serginho, tiveram uns períodos que eu fui lá no Oswaldo com o Sérgio. Mas, assim, a gente ia esporadicamente, mas era para treinar. Eu peguei um período, assim, como eu falei para você, eu sou muito agradecido a Deus, porque, por exemplo, eu peguei um período do Amaurizinho, em 96, quando o Amauri lutou o Mundial. Ele fez o treinamento dele muito conosco, comigo, com o Serginho, na academia que nós tínhamos, que era dentro da Revedute. E, assim, nós íamos no Oswaldo, mas um tocante ao Oswaldo me dar aula, me treinar, eu tive muito pouco. Né? O que eu sei é que ele era um cara que solucionava. Por exemplo, você tinha alguma dificuldade em algo, e o Oswaldo realmente, você ia lá, Oswaldo, estou com uma dificuldade nessa passada. Ele demorava um pouco ali, de repente ele não te trazia a resposta naquele dia, naquele momento, mas ele, em algum momento, no dia seguinte, ele te trazia a resposta, ele dava uma solução. Era um estudioso da luta, né? E assim, ele tem uma história imensa, porque ele veio do judô, bebeu na fonte do Hollis, né? E ele só fez campeões, né? Assim, o Oswaldo, esse período que eu comecei, se eu tivesse ido, Floresto, até meados de 90, hoje, por exemplo, já seria coral, porque esse lapso temporal da minha parada para ficar para o judô, eu teria continuado e estaria na mesma leva ali que o ET, que o Rogério, que o Fabrício, que o Paulinho. Acho que um ano antes deles entraram, logo depois que eu estava lá, eles pegaram um azul. Então, eu era um garoto ainda, então eu ia ter que fazer aquela caminhada da amarela, laranja, verde, até chegar azul, para depois passar para roxa, porque eu era menor, né, de idade. Mas esse período que eu não convivi no Oswaldo, que eu vim para o judô, seria o período efetivamente que eu teria aulas com o Oswaldo. E eu poderia te responder melhor. Mas eu acho que a história dele, as pessoas... Pô, eu sou aluno do Sérgio. O Sérgio veio do Oswaldo. Por mais que o Sérgio tenha criado muitas posições, porque ele era um cara muito inteligente corporalmente falando, e a luta, ele era um cara muito ligado nisso, ele bebeu na fonte do Oswaldo, né? Então, assim, o Oswaldo é um craque, né?